Então, o BPM, ele usa, além de ele utiliza alguns símbolos, que a gente também vai utilizar alguns símbolos padrões do BPM, onde o processo começa a partir de um círculo, no caso aqui ele está representando um círculo azul, mas o padrão BPM é um círculo verde. Aí ele tem a informação, ele tem esse losango, que significa um questionamento, uma pergunta, e aí ele conclui com esse círculo vermelho, com a borda vermelha. Toda a organização do BPM, ele considera os colaboradores, os fornecedores aqui como raias, eles chamam essa parte de raias, ok? Só para a gente colocar todo mundo na mesma página. Então, o fluxo dele aqui, nesse exemplo, esse processo de compra, ele começou com o colaborador, onde o colaborador faz uma requisição, e aí a partir do momento que ele faz a requisição, o fornecedor precisa verificar se esse produto está disponível. Se não está disponível, ele manda para a área de compras para adquirir o produto, que retorna para o fornecedor fazer o envio do produto e concluir o fluxo. Ou se não, o colaborador faz a requisição, o produto está disponível e já parte direto para a etapa de, de envio do produto, né? Basicamente, esse losango aqui, ele daria até para colocar ele apontado aqui direto e ele passar direto para cá, né? Porque eu não tenho nenhum outro tipo de impedimento para isso acontecer. Agora, por que o BPM, por que a gente, eu comecei a elaborar um formato um pouquinho mais prático de desenho, em relação ao BPM? Porque quando o BPM foi inventado, há diversos anos atrás, não sei precisar quanto, ele só existia em uma estrutura preto e branco, ele não usava cor, e isso prejudica. Agora que a gente tem mais recursos, a gente não precisa, a gente consegue facilitar o fluxo de funcionamento. E além disso, a gente começa a ter um tipo de um conflito de o que é a atuação do usuário, o que é a atuação do sistema, o que são informações complementares que possam ajudar ali a entender a necessidade, né? Então, a partir do momento. Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz exatamente o mesmo desenho que está aqui, só que no nosso formato novo. Parece que ele muda bastante, mas ele tem algumas outras. Uma forma diferente de organizar. O primeiro ponto aqui é que a gente organiza os grupos de usuários por cor, então a gente tem colaborador, fornecedor e compra, como a gente tinha naqueles três anteriores, né? Ele inicia o processo de atuação aqui sempre com uma atuação de um grupo de usuário ou um usuário específico, a gente coloca nesse formato aqui, que é um padrão também BPM, tá? Então a gente está falando que o colaborador, né, não precisaria nem escrever colaborador aqui, é só entender que ele é do roxo e já faz parte do colaborador. Ele está indo para o sistema e está verificando se o produto existe, o produto está disponível. Se o produto está disponível, ele vai para a linha azul, se ele não está disponível, vai para a linha vermelha. Ele é positivo ou negativo. Só tem duas cores aqui para ser utilizadas. Não é para inventar nenhuma outra cor e nenhuma outra opção. Não dá para ter opção A, B, C, D de saídas aqui. Aí começa a gerar uma confusão de fluxo. Então, se o produto não está disponível, ele segue para a área de compras, onde vai adquirir o produto, que passa para o fornecedor, que conclui o fluxo. Se o produto já está disponível, ele vai direto para o fornecedor que conclui o fluxo, né? Então, basicamente, ele está fazendo a mesma coisa. E aí a gente tem alguns outros recursos, no exemplo que eu vou mostrar aqui embaixo para vocês, que é a profundidade que a gente consegue chegar aí com um fluxo um pouquinho maior. Mas antes de chegar nessa etapa, eu vou contar para vocês os elementos que a gente tem, os principais elementos que você consegue utilizar dentro do fluxo. Dentro para atender esse novo modelo, né? Então a gente tem o círculo inicial, que é um círculo verde com borda verde, né? Então isso representa o início de um fluxo. A gente tem essa caixa com uma ponta maior, que é a ação do grupo de usuários, como eu mencionei ali atrás. A gente tem um formato quando você precisa de um prazo, então isso vai acontecer tantos dias depois, daqui a 5 dias, ou semanas, meses, né? O prazo que for necessário dentro desse formato que é como se fosse, para ficar fácil de relacionar, como se fosse um arco e flecha, né? Do tempo. A gente tem essa caixa de pergunta, que ela tem um formato um pouco diferente, ela é uma caixa cinza, uma borda simples, e ele tem duas linhas de saída, considerando positivo e negativo.
Se possível, não obrigatório, mas preferencialmente manter sempre vermelho embaixo, o fluxo vermelho embaixo e azul para cima. A gente tem a caixa de informação, onde a gente vai descrever melhor ali o que está acontecendo, dentro, através o que o sistema está fazendo, né, o que ele vai fazer. A gente tem uma indicação para boxes de outros sistemas, eu estou linkando para outros sistemas e estou descrevendo o que acontece naquele outro sistema de forma resumida. E eu tenho também as atividades paralelas. Essa atividade paralela é um pouquinho mais complicada de explicar, porque acontecem situações que eu preciso começar uma atividade paralela com outra, mas o que a gente precisa entender é que ela só consegue seguir o fluxo quando ela inicia e ela termina. Ela não pode ficar, ela não pode esse paralelo terminar em outro lugar e o paralelo de baixo terminar em um lugar diferente. Eles precisam meio que eles são paralelos, alguma hora eles têm que se converger, a partir do momento que eles se concluem, aí eles se continua o fluxo. E aí a gente tem o círculo vermelho, que é uma borda um pouco mais grossa, que ele representa o fim do processo. Além disso, então aqui eu estou dando um exemplo um pouquinho maior do paralelo para explicar um pouquinho melhor, né? Então ele veio de algum momento, né? Ele entrou essa demanda que vai acontecer essa informação 1, essa informação 2 e aqui parou, ele vai parar aqui até essa informação 3, vamos dizer assim, chegar aqui. Então quando esses 3 elementos forem concluídos, né? Aí de fato ele continua o fluxo. Quando a gente fala de paralelo, eu não posso fazer um paralelo que eu sigo só a partir de cima e ignoro a de baixo. Por isso que a gente tem essa convergência de fechar a atividade paralela. Isso é um pouquinho mais complicado, mas só para vocês entenderem a mentalidade. Além disso, eu tenho essa box de informação. Essa box de informação, ela se encaixa quando eu preciso de uma especificação. Então, por exemplo, aqui eu cortei aqui para ficar pequenininho, né? Mas é como se eu estou relacionando que esse colaborador, ele vai fazer essa, eu vou relacionar aqui, esse de, vamos sempre colocar um caveado aqui para ficar fácil de uma coisa não arrastar na outra, né? Então, é quando se eu estivesse falando que para o colaborador fazer essa requisição, eu posso trazer aqui o formulário de requisição. Eu já posso especificar quais são os campos, quais são as informações necessárias para que fique mais claro essa continuidade daqui. Porque hoje, quando a gente faz um BPM, a gente não tem essa profundidade e acaba se anexando em outros documentos, né? A ideia aqui é simplificar, trazendo para cá, então assim a gente consegue ganhar uma velocidade de desenvolvimento. E aqui eu vou trazer para vocês uns exemplos aqui de preenchimento desse formulário. Então, aqui é eu estou com a situação aqui como se eu tivesse o campo 1, aqui é como se fosse um input, né? Essa caixinha branca como se eu fosse, estou simulando aqui um input. Lembrando que a gente tem outras ferramentas como o Figma, né? Que é uma ferramenta que desenha aí, faz o desenho de processo, só que quando você faz dentro do Figma, ele exige um detalhamento de construção com mais profundidade. Quando você faz dentro do Miro, ele fica mais tosqueira, né? Não sei se seria essa a palavra ideal, mas ele tem como objetivo mais representar o que de fato vai acontecer tecnicamente aqui, e não a gente fazer algo que esteja esteticamente dentro de algum padrão. Por isso que todos os desenhos de todos os fluxos, ele passa a ter a mesma identidade visual, podemos assim, que é uma identidade visual rasa, né? Então, a gente tem aqui o campo 1 com esse input, o 2 e o 3 aqui como exemplo, e esse preenchido azul claro aqui que eu coloquei, já vem preenchido, a informação já vem preenchida, é porque eu estou considerando nesse campo que ele já veio de uma etapa anterior, eu já sei qual que é o nome do usuário, eu já sei qual que é o e-mail, já trouxe esse campo preenchido, lembrando que nessa lógica eu estou trazendo a opção, eu estou trazendo a informação dentro do campo com o direito do cara fazer essa edição no campo. Porque se eu quisesse só trazer a informação para a tela, eu estaria assim, sem o campo de input, porque aí o cara não teria teoricamente como alterar, né? Além disso,
É possível, quando necessário, achar viável, pode organizar em grupos de categorias, eu poderia criar uma categoria 1 aqui, né? Eu posso criar um subtítulo da categoria para fazer uma descrição um pouco mais profunda também, né? Quando você quer detalhar um pouco mais. E eu tenho esse asterisco que significa que esse campo é obrigatório, que é um padrão de mercado, né? Então a gente consegue enxergar que eu tenho só o campo 1 e o campo 3 que são obrigatórios. Além disso, indo para o selecionar, quando a gente fala do rádio button aqui, eu seleciono, significa no padrão da web, que eu só posso selecionar uma das opções quando eu estou no formato círculo, né? A gente sabe que via CSS a gente consegue até dar uma enganada aí nesse código, mas vamos pensar no HTML padrão, idealmente, né? Então, a partir do momento que eu só conseguia selecionar uma dessas opções, a partir do momento que eu estou falando de rádio button aqui, que é o círculo, né? E quando o cara preencher a opção sim, aqui nesse exemplo, ele vai expandir esse campo complementar. Então, se eu clico não, ele imagina que essa parte verde ela não existe, né? Ela está oculta. Quando eu clicar sim, ela aparece e se descreva aqui, porque é uma exigência que você está solicitando. E meio que, obviamente, sempre quando a gente tem um selecionar de opção sim ou não, ou olhar, todos os casos que você tem um selecionar, o campo é obrigatório. Porque não adianta você ter um selecionar, não faz muito sentido você ter um celular sem ser obrigatório, né? Então, e sempre quando você está dentro da opção, acho que 99% dos casos, o que você está solicitando de escrever interno também passa a ser um campo obrigatório, né? Mas isso é um desenho que você precisa demarcar aqui, porque o profissional que vai codificar, ele precisa fica mais claro ali para ele. Aí eu trouxe uma versão um pouquinho mais complexa aqui, onde a gente tem, além do título, a gente tem um subtítulo de selecionar, que é uma informação opcional, e tem muitos sistemas que a gente faz que você coloca um i, você passa o mouse ou clique, traz aquela informação complementar. Então a gente já trouxe um template aqui, onde o que vai dentro desse i, né? Então aí vem uma descrição um pouco mais completa, fazer um texto mais destacado aí. Eu também coloquei aqui um subtítulo no descreva, né, no campo, então dá para chegar nesse nível de detalhe como opção. Aí eu cheguei numa situação aqui um pouquinho diferente, tá? Eu tenho três opções em vez de duas, eu tenho três opções, sendo que na opção B apresenta esse descreva B e nessa opção C apresenta esse descreva C. Então, essa é uma forma também de fazer, você pode fazer com quantos quiser, com N cores e assim vai, né? E a gente vai para o checkbox. Esse checkbox que eu trouxe de exemplo é quando a pessoa pode selecionar mais de um. Aqui, obviamente, você só consegue selecionar um, né? Do rádio button, mas no checkbox você seleciona uma das opções. Feito isso, eu posso clicar no A, no B, no C, no D ou em todas elas, né? E aí eu estou determinando aqui que quando selecionar A, C, F, G, eu apresento esse descreva aqui. Pode ser uma pergunta bem específica, né? E só quando eu seleciono B, eu apresento esse cara aqui. Então, com isso, eu consigo ter essa mobilidade de quantas opções eu quiser aí para montar, né? Além disso, eu tenho a opção de anexar arquivo, né? Foto, alguma coisa assim. Então, a gente tem um padrãozinho aqui também. E essa box aqui, esse formato de box, ele segue na situação quando eu tenho um preenchimento de algumas informações que eu estou definindo. E aí, nessas informações, eu quero ter a opção do cara criar uma, um input de um box completo. Então, é como se eu estivesse clicando nesse maisinho e eu estou vendo mais uma box inteira, mais uma box inteira, mais uma box inteira. Então, isso acontece em alguns casos também quando você está preenchendo o formulário. Ó, então, aqui eu tenho um exemplo de um fluxo que a gente desenhou já, que dá para a gente conseguir. Eu vou passar de uma forma um pouco mais rápida, porque eu não vou detalhar tudo que está acontecendo aqui, né? Senão a gente vai demandar muito tempo. Mas dá para ter entendimento de vida real aqui de um sistema um pouquinho mais com um desenho mais profundo, né?
Então, nesse caso aqui, os sales aqui, que é o que a gente determinou aqui em cima, que é o cinza, né? Então, a gente tem sales, cliente, compliance, offshore. Nesse fluxo, nesse pedaço que eu cortei, não tem não estamos usando todos esses grupos de usuários, né? Mas basicamente ele começa aqui, sempre começa pelo verde, e o sales ou o apoio, ele vai fazer o preenchimento do formulário, e aqui está o formulário. Então ele está mostrando aqui que esse formulário, esses campos aqui já vão vir pré-preenchidos, né? Trazer a informação do formulário inicial. Eu sei que esses azuis já estão aqui, e eu vou fazendo o preenchimento de um formulário, onde eu tenho pergunta, yes ou no, se for no, tem que preencher aqui. Aqui eu trago a box das informações, trago o box, então eu posso criar várias caixas de education aqui, no caso. Aqui eu posso criar várias caixas. Aqui eu tenho um outro formulário, um rádio button. Caso a pessoa selecione, eu tenho opção. Esse caso aqui já não tem opção, ele só diz yes ou no e segue, né? Aqui eu quero que a pessoa preencha algo complementar caso seja yes. Né? Aqui já eu não estou pedindo só um campo, eu estou pedindo 3 informações novas a partir do momento que a pessoa seleciona yes. Aqui eu estou pedindo details, né? Então, um campo text area, que é um campo maior, com um texto mais completo. Aqui eu tenho uma situação onde ele seleciona essas 3 opções roxas, tem que ser preenchido esse de baixo. Nesse casado, eu preencho só essa parte de cima. No single eu não preciso abrir essas complementares. Aqui na children eu consigo expandir qual que é o cara. E assim eu vou seguindo com o fluxo de formulário. E beleza. Quando eu coloco o valor aqui, ele abre essa box, né? No caso, quando o valor é preenchido, coloca essa box. O valor aqui é preenchido, coloca essa box. E assim a gente chega nesse modelo. Aqui em cima, o que que acontece? A partir do momento que a pessoa preencheu esse formulário, eu me questiono aqui se o diretor é diferente do beneficiário. Se sim, eu vou fazer uma outra pergunta. O diretor aportou recursos na conta? Se sim, ele é obrigado, ele precisa ser preenchido mais um formulário aqui para complementar o fluxo, certo? Se não aconteceu isso, se aqui o diretor é diferente do beneficiário, eu já posso pular direto para essa outra pergunta que está aqui, se possuem beneficiários adicionais. E aqui, no caso, se o diretor aportou recursos da conta, se ele não aportou, eu consigo vir para cá e continuar o fluxo daqui. Então, no caso aqui, eu tenho 2 condições para decidir se eu faço o preenchimento de um formulário complementar para seguir o fluxo. Quando eu chego nesse beneficiários adicionais, se eu tenho beneficiários adicionais, eu preciso cadastrar o cara aqui embaixo. Aí eu tenho um formulário seguindo a lógica que você já conhece. E se não, eu vou enviar para o cliente um link. Então, eu estou notificando por uma mensagem. A gente coloca até aqui a mensagem já, um ref aqui de qual seria a mensagem, para ficar mais fácil de entender o fluxo. Quanto mais detalhado a gente chegar, melhor, porque a gente já consegue reduzir o esforço tanto de codificação como de entendimento da ferramenta, né? Esse aqui, depois que eu fiz o disparo da mensagem, automaticamente eu vou para cá, onde eu estou solicitando para um outro público, tá vendo que aqui é o roxo, que é o cliente, para ele preencher esse formulário do Risk Profile. Ele vai fazer o preenchimento desse cara, e nesse caso específico, estão nesses azuizinhos aqui, esses númerozinhos, é porque esse preenchimento, conforme a pessoa vai colocando as escolhas, essas escolhas valem pontos, e esses pontos refletem numa pontuação que está aqui. Então a gente vai falar, se o cara fez menos de 8 pontos, ele está nesse tipo de perfil. Se ele está entre 9 e 15, vai para cá, né? Então a gente vai seguindo dessa forma. A gente entende que, por mais que a gente tenha um padrão de formulário, né, como eu especifiquei lá em cima, algumas adaptações às vezes é necessária, né, para entendimento como está acontecendo aqui. Certo? Então aí o cliente fez o envio, né, e a gente se questiona, o cliente solicitou reavaliação do perfil? Por que que isso acontece? Porque tem uma pergunta aqui perguntando se ele está de acordo com o perfil que foi avaliado em relação à pontuação dele, né? Então, caso ele não esteja de acordo, se ele questionou aqui
o perfil dele, aí ele vai cair todo no fluxo onde ele vai perguntar, caso ele tenha questionado, né? Solicitou reavaliação do perfil. Aqui, no caso, a gente está integrando com um outro sistema, que é o GED aqui, ó. Um outro sistema, onde a gente pega, a partir de uma regra de documento dentro do GED, né, a gente vai anexar esse formulário anterior no formato PDF, vai mover esse pedido de uma coluna aguardando reavaliação, onde o GED, depois que o sistema, que o GED já faz o papel de notificar, né, quem for necessário, então o GED vai enviar para o responsável para solicitar uma avaliação desse perfil que foi inserido aqui, dessa mudança de perfil. A partir do momento que fez isso, o compliance ela recebe a notificação, então ele avalia a notificação e após um dia a gente espera um dia, o tempo é um SLA aí que a gente está aplicando para o compliance, para que a gente verifica o retorno da resposta do perfil no GED, né? Da reavaliação do perfil lá no GED, e a gente pergunta, já recebeu o retorno da avaliação? Se não recebeu o retorno, que é o vermelho, que é negativo, ele volta para um ciclo aqui de esperar mais um dia. Ele meio que fica nesse looping aqui, notificando, né, a cada um dia para o time de compliance fazer a validação. Ele vai ficar assim até o cara validar, vai ficar em looping eterno, né? Caso ele já tenha passado a validação, ele envia o resultado dessa avaliação para um outro grupo de usuários, e aí a gente entende, se o parecer foi positivo, ele vai seguir o fluxo. Se ele não foi positivo, se foi negativo, algumas vezes tem uns fluxos são meio longos, né? Ele vai para os sales que comunica ao cliente e ele reenvia o link falando para você, não, a gente não aceita essa mudança, a gente vai colocar você em tal nível. E aí, como a gente tem um fluxo que depende de ter um documento assinado pelo cliente, né? Que eu vou mostrar para vocês que ele faz uma integração do DocSign desse formulário, a gente passa ele retorna para cá, enviando um novo link para o cliente. Chegou um link para fazer de novo, e aí o cliente vai fazer o preenchimento do Risk Profile novamente. Todos os dados, onde ele pode acabar mudando algumas informações, né, de acordo com uma reanálise dele, e se ele questionar novamente, ele vai entrar nesse loop de novo, ele vai ficar nesse loop infinito aí. Eu acho que é isso. Tentei ser mais objetivo possível, para não ficar um conteúdo muito longo. O que é legal a gente usar, manter as coisas dentro do mesmo padrão de tamanho também. De fonte, de tamanho, né? Porque isso também fica mais fácil de ficar aquela esquizofrenia de cada coisa de um formato diferente. A divisão dessa raia colorida, né, de cinza, verde e azul. Então, assim, quando a gente está falando de atuação, que é a raia cinza, então lá seriam as atividades humanas. Então, assim, o que o usuário vai ter que fazer, o que alguém vai precisar entrar no sistema e fazer. Aí, quando a gente está falando para a raia verde ali de baixo, o sistema, seriam as atividades do sistema. Então, o que o sistema precisa fazer, o que ele precisa processar, o que ele precisa entregar, qual que é a decisão que o sistema tem que acatar. Então, assim, a verde é do sistema e a parte azul de baixo são as telas, os detalhes. Então, se é uma tela, como que é a tela? Se é uma mensagem, como que eu espero que seja essa mensagem? Então, é mais assim, os detalhes de como que vai estar dentro do sistema. Obrigado, então. Boa tarde. Eu fico à disposição para qualquer dúvida.